Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. PCC mais fraco. Forças de Segurança Pública do Estado prenderam 26 integrantes da facção envolvidos em ataques a ônibus e prédios públicos aqui em Minas. 242 peroeiros são autuados por transporte clandestino de passageiros aqui em BH. Será construído na capital o primeiro hospital público do estado para cães e gatos. Crianças em reabilitação se divertem brincando de jogar futebol em uma Copa do Mundo diferente. E como hoje é quinta-feira, tem dicas para o seu final de semana e ainda a quarta reportagem da série que revela que os segredos das águas termais lá de Poços de Caldas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. 26 integrantes da organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital, envolvidos em ataques a ônibus e prédios públicos aqui no estado, foram presos pela Polícia Mineira na manhã de hoje. E pela primeira vez, os criminosos serão mantidos em um esquema de prisão diferente, com visitas restritas e em celas separadas. Os mandados foram cumpridos em uma operação conjunta do Ministério Público, do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, da Secretaria de Administração Prisional e das polícias Militar, Civil e Judiciária. A operação, denominada 1533, cumpriu 28 mandados de prisão em várias regiões do estado. 26 criminosos que lideram o primeiro comando da capital, facção criminosa que está ligada aos recentes ataques a ônibus em todo o estado mineiro, foram presos. São pessoas que estarão sendo responsabilizadas agora por associação ao tráfico, por incêndio, por dano e ainda por organização criminosa. 27 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em celas onde estão presos membros do PCC. 29 celulares, drogas e documentos da facção criminosa foram encontrados. Todos os presos serão mantidos em um regime disciplinar diferenciado, método usado pela primeira vez no estado de Minas Gerais. Os presos serão encaminhados para o mesmo presídio e ficarão em celas individuais, sem alguns benefícios. É um regime disciplinar diferenciado. Então, a pessoa primeiro passa a não ter contato com os outros detentos do mesmo estabelecimento. São celas individuais, então eles têm restrições de visitas, eles têm restrições de comunicação com o mundo exterior. 90 membros do PCC já haviam sido detidos e 16 adolescentes apreendidos em Minas Gerais. Foram inúmeros ataques nos últimos meses. Pelo menos 68 ônibus foram incendiados. As regiões com maiores registros de ataques são o Triângulo Mineiro e o sul de Minas. De acordo com o coronel do Comando de Policiamento Especializado, 3 presos hoje são de extrema periculosidade. Eles foram presos em 3 cidades, Uberaba, Patrocínio e Bom Repouso. Não houve nenhum tipo de reação. As viaturas do Batalhão Rotan, elas fizeram uma captura dentro dos protocolos já estipulados pelas forças especiais e a prisão foi dentro dos limites da lei. A ação foi realizada em uma pronta resposta aos ataques e é considerada um marco no combate ao crime organizado em Minas Gerais. As autoridades também afirmaram estarem preparadas para possíveis ataques dessa facção em protesto às prisões de hoje. Isso causa um dissabor em relação aos detentos que ali estão nos presídios do estado de Minas. E isso gera um descontentamento e uma reação. E a cada reação desses criminosos, eles terão uma reação dura da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público de Minas Gerais. Vocês podem ter certeza dessa situação. A polícia ainda procura 2 líderes do PCC identificados nas investigações e que estão foragidos. Novas prisões devem acontecer nos próximos dias. O transporte clandestino de passageiros está sendo alvo de uma operação da Guarda Municipal no hipercentro de Belo Horizonte. Vans em situação suspeita estão sendo abordadas. Somente nos 3 primeiros dias de operação, mais de 190 multas foram aplicadas. Uma força-tarefa intensificou as ações de fiscalização em Belo Horizonte e na região metropolitana. Durante as abordagens, os guardas municipais pedem os passageiros para descerem e notificam os motoristas. Bom, elas já têm as rotas, né,
que elas fazem, vindo aí de Betim, São Joaquim de Bicas, Contagem, Esmeraldas, Neves. Além da Guarda Municipal, participam da fiscalização a Polícia Militar, a BH Trans e a Polícia Rodoviária. Nos 3 primeiros dias de operação, a Guarda Municipal já aplicou mais de 190 multas. Para atender essa demanda, cerca de 50 agentes se revezam pelas ruas da cidade das 6 da manhã às 9 da noite. Se for pego fazendo o transporte clandestino de passageiros, o motorista é multado e, se houver incidência, ele pode ter o veículo apreendido. A apreensão ela é realizada somente quando o DR aplica a Lei 19.445. Tem a previsão da autuação, bem como a apreensão do veículo, por 15 dias. Em caso de reincidente, dobra. Nossa equipe conversou com o peroeiro, que não quis ser identificado. Segundo ele, o transporte clandestino foi a alternativa encontrada para driblar o desemprego. A gente não está roubando, a gente está trabalhando, entendeu? Pode ser que tenha, igual eles falam que a gente é vagabundo, pode ser que tem vagabundo entre nós, entendeu? Mas nem todos. Por que eles não legalizam isso então? Porque a prefeitura não vem cá e chama todo mundo, legaliza, põe um limite de carro, você pode ter um carro, você vai rodar assim, tipo suplementar. Faz pra gente, porque a gente quer trabalhar, sustentar a família da gente. Olha, o balanço das autuações contra os peroeiros até o momento é de 242. A multa pode chegar a R$ 1.625 e você viu aí, ainda gerar a apreensão do veículo. Agora, o motorista, no caso de reincidência, a multa dobra e não podemos nos esquecer que ainda será cobrada uma diária de R$ 81 enquanto esse veículo ficar no depósito de apreensões. E, além disso, o motorista pagará uma multa de R$ 130 pela infração e terá registro de 4 pontos na carteira. A Polícia Federal cumpriu mais de 20 mandados contra uma quadrilha suspeita de fraudar financiamentos. De acordo com as investigações, a organização criminosa criava documentos falsos para conseguir crédito em nome de pessoas inexistentes. A Justiça também pediu o bloqueio de contas bancárias em nomes de todos esses CPFs que já foram identificados. Um homem morreu na manhã desta quinta-feira depois que a casa onde essa pessoa morava pegou fogo e foi destruída por um incêndio. O acidente aconteceu lá no bairro Aparecida, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada embaixo dos escombros e tinha várias perfurações no corpo. 2 facas e uma foice foram encontradas no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. E um princípio de incêndio também provocou hoje a interdição temporária da maternidade do Hospital Risoleta Neves. Isso aconteceu na tarde de hoje. As imagens de celular mostram a fumaça preta intensa saindo pela janela. As chamas foram controladas pelos próprios brigadistas do hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, olha isso, hein, gente? Um curto-circuito em um aparelho de celular teria sido a provável causa desse incêndio. Os atendimentos no hospital já voltaram ao normal. Até o fim deste ano, Belo Horizonte terá o primeiro hospital público veterinário do estado, que vai realizar consultas e procedimentos ambulatoriais para cães e gatos. Desativado desde 2009, esse lugar, que já foi um centro de saúde no bairro Madre Gertrudes, região oeste de BH, vai passar por uma reforma. É que em breve a casa dará lugar ao primeiro hospital público veterinário do estado. A obra vai contar com recursos federais. E aí faltava um recurso federal também para que viabilizasse esse hospital veterinário, na ordem de R$500 milhão, né? Então a gente enviou uma emenda parlamentar. A prefeitura da cidade também contribui com o projeto. É uma reforma, não é nada grandioso, deve ser uma coisa simples e nós vamos fazer porque é importante fazer e com parceria, né? A gente faz e o custo ele é todo encampado pela universidade que vai atender publicamente e usar o hospital como escola. Os veterinários que vão trabalhar no hospital serão voluntários da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, além de estagiários de universidades parceiras como a Newton Paiva, que também entrará com equipamentos. A princípio, o hospital, que tem previsão de estar pronto em setembro, irá atender pessoas que não possuem condições de custear serviços de saúde aos seus animais. Procedimentos mais complexos, como castração, ainda não serão realizados. Inicialmente, a gente pretende trabalhar dentro do hospital com atendimentos simples, ambulatoriais, um atendimento básico, e à medida que a gente for captando esses recursos de maneira privada ou até mesmo dentro das emendas de maneira federal, estadual ou até municipal, se caso um dia acontecer, a gente vai inovando e trabalhando dentro das outras possibilidades da medicina veterinária dentro do hospital.
E trazendo um novo assunto para você, foi concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a licença ambiental tão desejada para a reconstrução de Bento Rodrigues, no distrito de Mariana, que foi destruído aí pelo rompimento da barragem de Fundão. Você se lembra com certeza. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem as informações. Ô, Luciana, isso significa que a gente já pode vislumbrar no horizonte o início da construção aí da nova cidade? Boa noite. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Sim, o processo para o reassentamento pode começar a partir de já. A autorização para a licença ambiental, ela foi concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em cerimônia realizada agora há pouco lá na cidade administrativa. E essa autorização inclui 3 tipos de licença: prévia, instalação e também de operação. A área, ela tem 98 hectares, o que corresponde a quase 100 campos de futebol. A gente lembra que o distrito de Bento Rodrigues foi destruído em novembro de 2015 após o rompimento da barragem de Fundão, que pertence a Samarco. Lá no distrito, 207 construções atingidas, 225 famílias desabrigadas e 19 pessoas mortas. Viu, Nácia? Demorou demais, mais de 2 anos e a situação ainda é essa. Eu imagino aqui a felicidade dessas famílias, né, Luciana? Sim, mais um passo, não é? Com certeza. Obrigada, viu? Bom, e uma menininha de 1 aninho de idade foi atingida por uma bala perdida no portão de casa. Isso aconteceu lá no bairro Vila Pinho, que fica na região do Barreiro, aqui em BH. O acidente aconteceu ontem à noite, quando a criança e familiares estavam ali na calçada e ouviram tiros. Eles correram para dentro de casa, foi aí que eles perceberam que a menina estava sangrando. A criança está internada no pronto-socorro João 23. A polícia suspeita que uma briga tenha ocorrido em um bar próximo à casa, mas até o momento nada foi confirmado. O quadro de saúde desta menininha é estável. E depois do intervalo, você vai ver que a Copa do Mundo inspira crianças com deficiência e elas venceram as próprias dificuldades em uma competição de futebol para cadeirantes que foi realizada aqui na capital. O assunto agora é futebol. Em pleno recesso do Brasileirão e da Copa do Brasil, isso por conta da Copa do Mundo lá na Rússia, o Cruzeiro fez ontem um amistoso contra o Corinthians no Mineirão. A Raposa não se deu bem em campo e perdeu para o time paulista por 2-0. No primeiro tempo, titulares dos dois lados. O Cruzeiro arriscou primeiro com Robinho. E na sequência, olhe só esse lance. Escanteio para o time celeste e enquanto Henrique pedia pênalti, Walter acertou um lançamento lá no ataque nos pés de Cleison, que deixou Romero na boa para fazer timão 1-0. O time paulista marcava bem e quando o Cruzeiro conseguia chegar, pouco ameaçava. A melhor chance da Raposa no primeiro tempo foi esse chute de Thiago Neves que Walter fez boa defesa. Na segunda etapa, Corinthians todo mudado, com exceção do goleiro. E Cruzeiro também muito diferente e partindo para cima. Walter teve que fazer 3 defesas difíceis em sequência, fechando com essa bomba de Rafael Sobis. E quando o time da casa era melhor, falta para o Corinthians. O cruzamento de Jadson achou Pedro Henrique na área, Corinthians 2-0. A Raposa seguiu pressionando, agora buscando o gol de honra que quase saiu nessa cobrança de falta de Mancoejo. Mas ficou nisso. Vitória corintiana 2-0 em pleno Mineirão. Os dois treinadores entendem que não se trata de um teste, e sim de dar ritmo aos jogadores. Hoje, o Corinthians foi melhor na marcação e mais efetivo no ataque. Na próxima quarta-feira tem o segundo duelo dessas equipes, agora em terras paulistas. Nosso objetivo nesse momento não é testar, é dar ritmo mesmo, né? Acho que a equipe fez um bom jogo, teve bom volume, tudo que aconteceu hoje está dentro do esperado. Acho que perder, óbvio que nunca é bom, mas também não temos que sair aqui procurando coisa que não existe. Vamos trabalhar para ir retomando esse ritmo. Quando for valer, no dia 16, já está preparado para jogar uma decisão, que é o nosso objetivo da preparação agora.
E o Atlético também entrou em campo ontem. Fez um jogo treino contra a Seleção Brasileira Sub-20 e deu galo. E o nosso repórter e comentarista André Salles é quem vai nos contar aí como é que foi esse jogo. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. André, me conta aqui. Os jogadores estavam com saudade de entrar em campo? Jogaram bem? Com certeza. Eu acho que o lado positivo, se a gente for olhar quem foi o grande nome dessa partida, foi o Ricardo Oliveira. Esse é o primeiro gol dele, fez 2 gols. Mas o mais interessante é que os reforços do Atlético, principalmente os da parte ofensiva, participaram muito do jogo. Teve assistência do Yumi Chara, teve gol do Terans, teve assistência do Edinho, teve gol e assistência do Denilson. Então o técnico Thiago Laga até falou sobre isso, muito satisfeito de ver esses novos jogadores já entendendo o jeito do Atlético de jogar e já fazendo gols, mesmo que não seja num jogo oficial, não é um jogo treino, né? Mas é importante que eles já vão fazendo gols, já vão se adaptando. Então, boas notícias para o técnico do Atlético. E em breve voltamos ao normal por aqui com o futebol, né? Com o futebol, com Obrigada, certeza. viu, André? Bom, e uma Copa do Mundo diferente está sendo realizada aqui em Belo Horizonte, né? Terminou hoje. Ela não tem a participação de jogadores famosos ou de técnicos exigentes. Lá nós temos crianças em tratamento de reabilitação que estão animadíssimas com a possibilidade de vencer as suas próprias dificuldades. É um show, gente, de alegria genuína, no qual a família e a equipe técnica se empolgam na mesma medida. Jogadores perfilados para o hino nacional. As equipes Brasil Amarelo, Brasil Verde e Brasil Azul prontas para os jogos. O segundo dia da Copa do Mundo, organizada pela Associação Mineira de Reabilitação, foi agitado. 160 crianças e adolescentes com deficiência física, ocasionadas por paralisia cerebral e outras síndromes neurológicas, participaram das atividades que ajudam nos tratamentos. A esporterapia proporciona esse direito da criança de ter acesso ao lazer, à brincadeira. Agora, junto com isso, tem toda uma parte técnica trabalhada, desenvolvimento motor, da parte social, da parte psicológica, né? Assim que a bola rolou, já deu para reconhecer os craques da Copa. O Thiago e a Isadora, por exemplo, não estavam para brincadeira. Quando a seleção Brasil Azul entrou em quadra, a Andréia gritou mais que o Tite. Pega, Pablo, vai lá, passa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! O que você tá achando desse jogo aí? Maravilhoso! Quem é o melhor jogador em campo? Pablo! Lógico! O Pablo correspondeu em quadra, fez gol e, assim como toda a criançada, estava feliz demais por participar do torneio. É muito importante jogar meus colegas. Você dedicou os gols para quem? Para sua tia? Pra minha tia e pro meu avô. Você marcou algum gol ou não? O que você tá achando dessa competição? Você tá gostando dos jogos? Tô, muito! Eu olhei você jogando ali, eu acho que você joga melhor que o Neymar. Sério? Eu acho. Você não acha não? Eu não. Foi bem divertido. E aí aqui ganhar não é importante, não. O importante é brincar. É mesmo, o importante é brincar. Apita o árbitro e fim de mais um jogo aqui na Copa do Mundo da AMR. O resultado? Bom, isso pouco importa por aqui. Afinal, os 3 times jogam por um único objetivo: fazer da inclusão social a única campeã. Eles ficam muito mais animados para vir fazer o tratamento. O tratamento é um tratamento penoso, então eles ficam sonhando com a próxima Copa. Então todo ano a gente promove um evento. Quando tem Copa é Copa, quando tem Olimpíada. Quando não tem nenhum dos dois, a gente inventa. E teve visita especial. Ontem, a Raposa e a Raposinha visitaram a festa da criançada. Hoje foi a vez do Galo Doido. E o clima foi esse aí. Sem clubismo, sem competição. Espírito esportivo na essência. Numa brincadeira que vale mais do que qualquer título mundial. Gente, que delícia de ver um trabalho bonito como esse, né? Boa sorte para todo mundo ali na reabilitação. E o nosso assunto agora é turismo. Chegamos à 4ª reportagem da série que está revelando detalhes e curiosidades sobre as termas Antônio Carlos, que ficam em Poços de Caldas, no sul de Minas. E hoje você conhece mais sobre o prédio instalado na região central da cidade, que deve seu desenvolvimento ao poder das águas vulcânicas abundantes na região.
Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, é famosa mundialmente por suas águas termais sulfurosas, suas belezas naturais e seu clima privilegiado. A primeira cidade balneária do Brasil e da América Latina a fazer uso das águas termais tem como um dos seus atrativos as Termas Antônio Carlos, inauguradas em 1931. O projeto arquitetônico é do arquiteto Eduardo Pederneiras. Uma área de quase 7.000 metros quadrados. A fama de Poços de Caldas ganhou o mundo ainda cedo. Por aqui passaram figuras ilustres, como o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, na época, para a inauguração do ramal da Estrada de Ferro Mogiana, que passava aqui, exatamente onde estamos e onde funciona a Secretaria de Turismo do município. História que se une diretamente à das Termas Antônio Carlos, localizadas no centro da cidade. O prédio compõe-se de 4 níveis organizados de vestíbulo, hidrologia para banhos, saunas, duchas e outras salas para diversos tipos de procedimentos de cura. E preste só atenção nessa sala, chamada de mecanoterapia. Todos esses aparelhos vieram da Alemanha na década de 1920. Aqui funciona um pequeno museu onde estão expostos alguns equipamentos, como esses 2 fornos da década de 1930. Quando eu disse que a história de Poços de Caldas se une diretamente à história das Termas Antônio Carlos, não foi exagero. Por aqui passaram os ex-presidentes da República, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, e a Seleção Brasileira de Futebol de 1958, que naquela época tinha um garoto estreante, Pelé, aos 17 anos de idade. O governo de Minas, por meio da Codenge, assumiu as termas agora em janeiro, dia 15 de janeiro. Então, desde então, a gente está fazendo toda uma manutenção de todos os equipamentos para ter uma capacidade de atendimento, né, de 100% aqui das termas. E, além disso, pensando em ações, diversificando os produtos para atender tanto o turismo quanto a comunidade. Na última quarta-feira de cada mês acontece a chamada visita guiada, na qual são apresentados o espaço físico das termas e os serviços oferecidos. O propósito das visitas guiadas, a gente estava tendo muita demanda, as pessoas tinham interesse em conhecer o prédio, conhecer a história, conhecer a arquitetura, é um prédio, né, datado de 1931. Então a ideia de fazer as visitas é trazer tanto a comunidade quanto o turista para conhecer todo o prédio. Essa turma de turistas e moradores de Poços de Caldas ficou encantada com o conteúdo cultural e histórico do lugar. A gente passa por fora, vê esse prédio, parece um castelo, né? Maravilhoso, me encantei. Maravilhosa. Se eu morasse aqui, eu iria fazer até um tratamento aqui. Não imaginava que fosse desse tamanho, de todas as coisas que tem aqui. Eu achei fantástico. Além das inúmeras atividades ofertadas, ao final da visita foi sorteado um banho especial. Já frequentei as termas antigamente, achava muito legal. Hoje é um retorno da gente, né, nessa visita, eu achei o máximo. Adorei. Presenteado. Com certeza. E depois do intervalo tem as dicas da nossa agenda cultural. Hora de você programar o seu fim de semana com as dicas da Luciana Viana. O menor herói que existe invade a telona, Homem-Formiga, que agora chega em companhia da colega de combate ao crime, a Vespa. A construção de um túnel quântico para resgatar uma pessoa e um novo vilão que pode atravessar paredes estão na aventura, também recheada de ação. Ainda no cinema, 4 mulheres, uma em crise no casamento, outra apaixonada e viciada em trabalho, uma insegura por ainda não ter uma família e ainda uma cansada da vida doméstica com 2 filhos. São alguns dos dilemas femininos contemporâneos na comédia Mulheres Alteradas. E atenção, criançada, ação e aventura no palco, com as habilidades de 6 filhotes fofos e heróis. Sob a liderança de Ryder, a equipe transforma as aventuras de resgate em soluções de problemas. Diversão
para toda a família. Ainda no palco, música e performance com a companhia de dança Luna Flamenca com espetáculo noturno no Teatro Isabela Hendricks. Em Moana, o musical, mais do que uma história de princesa, a saga de uma menina guerreira que, por meio de um chamado do oceano, mergulha em si mesma para se descobrir mulher e heroína. Imaginem só um carioca em más companhias, personagens consagrados que vão render muitas gargalhadas neste domingo no Cine Teatro Brasil Valorec. Na música, os incríveis com mais de 50 anos de trajetória, com sucessos como Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones e I Love Tokyo. Bom, entre muitos outros, né? E que tal comemorar os 10 anos de carreira da Aline Callisto com um festão e a gravação do primeiro DVD ao vivo? É nesta sexta, no quarteirão fechado da Rua Sapucaí, no bairro Floresta, com convidados de peso como Beth Carvalho, Maurício Tizumba e a velha guarda da Portela. A gravação do DVD ainda conta com amigos do Carnaval de BH. Programe-se, divirta-se. E para rever e compartilhar o conteúdo do nosso jornal, você acessa youtube.com/TV Band Minas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.